tudo aquilo que deseja do teu coração. O coração de Deus esteja alinhado ao teu. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, teu filho, que tu continua estando com ele. Ele está fazendo uma grande obra, Senhor. Abençoa, repreende todos os opositores. Senhor Deus, meu Pai, que o Senhor venha lançar por terra. Senhor, dá vitória ao teu filho. Usa ele como boca tua neste lugar, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que tu tens para a tua igreja. Usa ele. E Amaraçai, Pai, enche ele da tua graça e da tua força. Senhor Deus e meu Pai, de tal forma, Senhor, que ele seja levado numa dimensão espiritual contigo, Senhor Deus e meu Pai, enchendo esse vaso para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. O Senhor está nesse lugar e nós sentimos e sabemos disso. Quando eu estava sentado ali, Deus trouxe um texto ao meu coração, em Hebreus 11, que diz que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus viu o teu esforço e a tua dedicação para poder entrar aqui essa manhã e cultuar, para poder estar aqui. Muitos, quando levantaram da cama, ainda saíram com um tempo meio chuvoso, nublado, mas não mediram esforços para estar essa manhã buscando por uma porta de emprego, por uma causa da justiça. Eu quero te dizer que é impossível você entrar num lugar como esse, colocar a tua fé em ação e o mundo espiritual não se mover. Eu creio de verdade que essa semana será uma semana de resposta para a sua vida. Creio de verdade que o Senhor está movendo os céus em teu favor, por causa da tua busca, do teu clamor, porque você se movimentou a Ele e os céus, Ele reagirá ao seu clamor. Deus abençoe você, irmã Denise, irmã Márcia, todas as irmãs aqui da oração. Deus abençoe vocês de forma grande. A minha esposa, desde ontem, ela estava falando comigo: amanhã eu vou com você, me chama, me acorda que eu quero estar lá. Só que os dentinhos da minha princesa estão nascendo, da minha bebezinha, e aí nesse período dá muita febre, não é? Dá muito enjoo, e aí ela não dormiu bem essa madrugada, e aí quando eu fui chamar ela, ela não teve força para estar aqui com vocês, e como o tempo estava nublado também, chovendo, foi mais prudente ela ter ficado em casa. Mas eu sei que os irmãos estão orando pela nossa casa, e quem sabe numa próxima oportunidade ela vem aqui para conhecer vocês, tá bom? Deus abençoe. Eu quero compartilhar com você um Salmo de número 11. Salmo de número 11, verso de número 4, para a nossa breve meditação essa manhã. Salmo de número 11, verso de número 4. Aleluia. Glória a Deus. Salmo de número 11, verso de número 4. Se você achou, diga amém. Amém. Diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Somente essa parte A. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estar aqui essa manhã. E eu quero aproveitar esse momento e unir a minha oração com a da tua filha que me antecedeu. Eu faço isso porque a tua palavra nos diz que aquilo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu. A palavra é tua, essa igreja aqui reunida, ela pertence a ti. E nós estamos aqui porque nós te amamos. Mais uma vez, Senhor, que tu tenha total liberdade em passear nesse lugar, curando, salvando, libertando, respondendo às orações dos teus filhos e fazendo aquilo que lhe apraz. Toma nossa mente, Senhor, e leva ela cativa a ti.
que nenhuma preocupação, que nenhuma notícia, que nenhum sentimento contrário possa roubar o nosso culto a Ti nesse momento. Pai, que só saia da minha boca aquilo que vier do Teu alto e sublime trono. Fica conosco, Senhor, até o término desse culto. E nós prometemos tributar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Se você pode, tome o seu assento, exaltando e glorificando ao nosso Deus. Aleluia. Olhe para mim, redobre sua atenção. Prometo ser breve, mas eu quero ser fiel ao que o Espírito de Deus ele já tem colocado ao meu coração. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo de número 4, você vai perceber um diálogo, uma conversa ali de Jesus e a samaritana. Havia um propósito no coração de Cristo em estar naquele lugar, porque a Bíblia diz que quando Jesus se direciona até Samaria, ou melhor, até a Judéia, o texto diz: e era necessário passar por Samaria. Haviam outros caminhos que levaria Jesus até o seu destino, e esses caminhos eram mais curtos, mais rápidos, mas Jesus tinha uma necessidade em passar por aquele lugar, e a necessidade não era dele, mas era de alcançar alguém que precisava de uma mudança de vida, que precisava de um milagre. Quando Jesus chega até aquela fonte e ele vai iniciar a conversa com a samaritana, ele faz um pedido a ela: dá-me de beber. E esse pedido vai despertar a curiosidade dessa mulher. Ela olha para ele pensando: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou samaritana? O conflito dessa mulher é que havia uma separação cultural que fazia que os judeus não se comunicassem com os samaritanos. Desde o trono de Roboão, quando houve a separação entre Reino Norte e Reino Sul, os judeus do norte não se comunicavam de forma acessível com os judeus do sul. Então há um conflito na mente dessa mulher. Se você sabe quem eu sou, se você conhece a minha etnia, como é que você se aproxima de mim? E aí Jesus olha para ela e diz: mulher, se tu soubesse quem te pede água, não seria eu que pediria a você, mas você pediria a mim. Porque se você beber dessa água, você precisará retornar a esse lugar para buscar mais água. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, rios de águas vivas fluirão do teu ventre. Jesus consegue atrair a atenção dessa mulher. E uma vez que isso acontece, ele vai alcançar o terreno que ele desejava, a alma daquela mulher, para despertar o espírito daquela mulher. E é sobre isso que eu queria que você redobrasse a sua atenção. Dentro dessa conversa, ela fica em dúvida, ela fica curiosa. Como você vai me dar de beber de uma água? Será que você seria maior do que os nossos pais que plantaram esse poço? Ela está se reportando aos patriarcas que chegaram ali primeiro. E aí ela pergunta: vocês judeus dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém, judeus do sul. Nós dizemos que é em Samaria, porque somos do norte. Fala para mim então, qual é o lugar que eu devo adorar? Aí Jesus responde a ela dizendo: a hora é chegada e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí a gente para nesse texto como se ali fosse a máxima da resposta de Jesus.
Mas ele continua dizendo, e o versículo seguinte é muito importante, porque ele diz, porque Deus, ele é Espírito. E é aqui que eu preciso que você redobre a sua atenção. Ele diz que Deus é Espírito, e sendo Deus Espírito, ele procura os que o adorem em Espírito. Por que há essa busca no coração de Deus? Porque em Gênesis capítulo 2, verso 7, quando Deus ele forma um homem do pó da terra, e ele sopra o fôlego de vida, Deus ele cria o homem aparentemente em dois estágios. Ele cria o homem do pó, ele cria a matéria, o barro, e ele vai soprar, ele vai colocar o Espírito dentro do homem. O escritor Watchman diz que quando Deus sopra, essa mistura, essa fusão do sopro de Deus, do Espírito, com a matéria, com o barro, essa junção, irmã Denise, ela vai formar a alma. A alma, ela está entre o Espírito e o corpo. E se Deus, ele procura os que o adorem em Espírito, isso quer dizer que existem pessoas que de alguma forma tentam se comunicar com Deus através da sua alma. E qual é o desafio disso? É porque a alma, em algum momento da sua vida, ela pode te sabotar, ela pode interferir no seu relacionamento com Deus, impedindo você, de alguma forma, desfrutar de tudo aquilo que está disponível para nós essa manhã. Porque a Bíblia nos diz, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então não há dúvida em meu coração que Deus está essa manhã nesse lugar. A segunda verdade que eu entendo é que não há nenhum lugar aonde Deus esteja que não haja cura, que não haja milagre, que não haja resposta, que não haja libertação. A terceira verdade, o maior interessado em te abençoar é Deus. Então, se você está aqui, se o ambiente está favorável para um milagre, talvez nós precisamos alinhar o nosso coração com os céus para acessar tudo aquilo que Ele já preparou. Por quê? Porque milagre é espiritual, bênção é espiritual, e se a gente não acessar essa atmosfera espiritual, talvez você não consiga receber tudo aquilo que Deus já preparou para você. É por isso que nós iremos chamar à existência as coisas que Deus já preparou. Então olhe para cá e redobre a sua atenção. Deus formou o homem, corpo, alma e espírito. Mas por diversas vezes nós estamos tentados a andar na carne. Por diversas vezes nós estamos tentados a andar na alma. E é um grande desafio diário. Seja você crente, seja você não crente, seja você um irmão que há anos congrega nesse lugar, há um apelo diário, porque o nosso corpo, ele milita contra o nosso espírito, e essa luta diária, ela vai querer fazer que a nossa carne esteja presa e esteja vinculada com as coisas dessa terra. Então, diariamente, você vai enfrentar guerras na sua mente, guerras no seu corpo, para que a tua fé não esteja presa ao que você vê, mas que a tua fé esteja presa ao que está escrito. Crente não vive do que vê, crente vive do que sabe. E se você viver na alma, você não conseguirá desfrutar do que Deus separou para você. Me prova, Yuri, eu te provo. A Bíblia diz que nós fomos chamados para andar em espírito. Por quê? Porque a nossa alma, ela é o baú, irmã Márcia, dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, eles são alimentados por fatores externos, por coisas que estão ao nosso redor. Por exemplo, se você sai da sua casa e você começa a sua semana com alguma notícia
ruim, com alguma notícia que alguém está doente, que alguém está enfermo, a sua alma, ela será alimentada por notícias externas desfavoráveis. E de alguma forma, isso vai refletir no seu humor, isso vai refletir no seu dia. Se você recebe uma notícia que aquele emprego tão desejado não saiu, se você recebe uma notícia que aquele contrato que você gerou uma expectativa que você fechasse, não fluiu da forma que você esperava, se você recebe uma notícia que um ente querido seu está enfermo, se você recebe uma notícia que aquela causa que deveria sair foi de alguma forma prorrogada, isso tudo são fatores externos que ao chegar até você vão corroborar para querer trazer desânimo, para querer trazer tristeza, para querer trazer insegurança, para querer trazer descredibilidade no seu coração. Por quê? Porque notícias ruins alimentarão a sua alma e de alguma forma vão refletir no seu humor, porque a sua alma é o baú dos seus sentimentos. Então vai te tornar uma pessoa insegura, uma pessoa talvez triste, uma pessoa talvez desacreditada das coisas. Contrapartida, se você entra num lugar como esse e a conta bancária está no positivo, se as tuas contas estão pagas, se está tudo dando certo, meu irmão, pode estar o dia mais cinza que tiver, a tua alma estará em paz, porque as notícias que chegam são favoráveis. Eu quero te levar à tua época de escola. Lembra lá quando você acordava cedo para ir para a escola, e aí você ia para lá 7:30 da manhã para aprender álgebra, trigonometria, para aprender física, e aí você já estava cheio de sono, já ia ali forçado, tudo era mais difícil. Mas se você tivesse apaixonado ou apaixonada, e aquela pessoa que você gostava tivesse ali, meu irmão, você ia com gosto, com vontade, porque não era pela matéria, você tinha uma motivação maior, é ou não é verdade, para estar ali. Vou confessar meu pecado aqui para vocês. Quando eu estava apaixonado pela minha atual esposa, na época minha namorada, quando eu estava apaixonado pela minha esposa, eu me lembro que lá na Ilha do Governador passava um ônibus que ia buscando todos os adolescentes da ilha na segunda-feira para o ensaio. A gente ensaiava na segunda para na terça cantar no culto da palavra, no culto de doutrina que a gente chama lá. E às vezes, e na maioria das vezes, o que me motivava a estar naquele ensaio, porque com essa voz de taquara rachada, eu não canto nada, era saber que eu congregava na sede e ela congregava em congregação. Eu sabia que ela estava ali. E quer ver eu ficar atribulado é chegar naquele lugar e ela não está. Ah, meu irmão, eu ficava com vontade de já ir embora. Eu já cheguei com vontade de ir embora. Mas quando eu chegava ali, eu era adolescente, e que eu via que ela estava ali, eu nem me importava se tinha que separar a voz, se era tenor, se era barítono, se era soprano, se era contralto. O negócio era que no final eu ia ter a oportunidade de ter uma resenha e marcar um ponto para mim ali com ela. Isso era a minha alma que me movia até aquele lugar. Então, quando tudo está dando certo, pode vir uma notícia ruim, pode tentar de alguma forma alguém tentar te desequilibrar, mas se a tua alma está alegre, isso refletirá no seu dia. Por que Jesus está conversando com essa samaritana e diz que tem que adorar em espírito? Porque o Pai é em espírito. Porque se você vive na alma, é perigoso demais. Você está colocando a tua emoção no liquidificador, e uma hora tu está bem, outra hora você está mal. É como se você condicionasse as tuas emoções numa gangorra. Uma hora uma notícia está bem, você está bem. Uma hora as notícias são ruins e você está mal. E como é que tem saúde emocional para isso? Como é que vive assim? Uma hora você pensa que vai dar tudo certo,
outra hora você pensa que vai dar tudo errado, uma hora você pensa que agora a tua vida vai mudar, outra hora você pensa que foi só uma miragem. Como é que você consegue estar saudável emocionalmente assim, num ambiente tão instável como esse? Jesus, ele tem um conselho, a Bíblia, ele tem uma proposta, qual? Andai em espírito. Por quê? Porque o espírito, ele faz parte de algo dentro de nós, que ele não é alimentado pelas notícias externas, mas ele é mantido pelas convicções internas. E quando eu olho para a vida de Davi, quando eu olho para o Salmo de número 11, para ele escrever isso, dizendo: o Senhor está no seu santo templo, e o trono do Senhor está nos céus, eu posso afirmar para você, sem medo de errar, que para Davi trazer essa verdade, Davi não estava na carne, Davi não estava na alma, mas ele estava em espírito. Por quê? Porque se Davi tivesse na carne, ele não falaria sobre Deus com tanta propriedade assim. Se ele tivesse na alma, ele não falaria com tanta propriedade assim. Porque o Salmo de número 11, segundo alguns historiadores acreditam, ele está inserido entre o capítulo 18 e o capítulo de número 19 do primeiro livro do profeta Samuel. E esses dois capítulos eram um período desafiador para Davi. Davi não escreveu o Salmo 11 quando ele vai lutar contra um leão. Você já imaginou um adversário do tamanho do pregador indo lutar com um leão, indo lutar com um urso? Quem estava de fora, se visse aquela guerra, apostaria as suas fichas no leão. Que é isso, irmã Márcia? Não me deu nenhuma chance, ela disse aqui com convicção, com certeza. Não deu nenhuma chance para o guerreiro aqui. Não apostaria uma ficha no menino, todo mundo ficaria com um urso e com um leão. E talvez, se a gente não soubesse o contexto do Salmo 11, a gente pensaria: Davi está todo lanhado, está todo rasgado, mas saiu de uma luta com um leão agora. Aleluia. E como a motivação dele é positiva, ele escreve o Salmo 11 dizendo: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu, como se estivesse dizendo: ó, todo mundo pensou que eu ia perder, mas Deus está no controle de tudo, e Ele governou essa batalha. Só que Davi não escreveu o Salmo 11 quando lutou com o leão, quando lutou com o urso. Davi é aqueles crentes que tem testemunho, que tem história com Deus, bagagem. Então talvez Davi pudesse escrever o Salmo 11 quando lutou com um gigante Golias, quando um homem enorme se apresenta a ele, e toda uma nação se acovarda, incluindo os maiores guerreiros e o rei de Israel. Vai um menino com uma aljava diante dele, lança uma pedra, derruba o gigante no chão, e ali ele poderia ter escrito: o Senhor está no santo templo, e o trono do Senhor está no céu. Por que, Davi? Porque quando todo mundo pensou que Golias iria me dividir no meio, Deus mostrou mais uma vez que Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele estava comigo. Só que Davi não escreve o Salmo 11 quando ele vence Golias. Por quê? Porque Davi não glorifica a Deus só quando vence. Davi não glorifica a Deus só quando o saldo é positivo. Davi não está vivendo na alma, não está precisando de notícia boa, de saldo positivo para glorificar a Deus, não. Talvez alguém acredite então. Davi escreve o Salmo 11 quando ele vai casar com a filha do rei? Não. Segundo os historiadores acreditam, Davi está escrevendo o Salmo 11 no período mais desafiador da sua história, quando Saul deixa de olhar para ele como um aliado e começa a olhar para ele como um oponente. Já imaginou
o homem mais poderoso de Israel, perseguindo um garoto, perseguindo um menino. Que chance ele teria? Que chance ele teria para sobreviver? O conselho que as pessoas davam para ele é: foge, foge, porque para você não tem chance. Mas no verso de número 1 ele diz: não, no Senhor eu me refugio. O que Davi está dizendo é: se eu tenho um lugar para me esconder e para me agarrar, esse lugar é em Deus. Eu estou atrelado nele. Está tudo dando errado aqui embaixo. O homem mais poderoso de Israel quer me destruir, mas Davi está dizendo: ainda que aqui embaixo as coisas não estejam acontecendo da forma que eu queria, ainda que aqui embaixo a minha vida esteja uma bagunça, ainda que aqui embaixo o rei tente me matar, ainda que aqui embaixo eu não saiba como vou pagar a fatura desse cartão, ainda que aqui embaixo, sem eu esperar, eu tenha perdido o meu emprego, ainda que aqui embaixo, sem eu esperar, essa enfermidade veio para tentar tirar a minha paz. O que Davi está dizendo é: aqui embaixo está tudo dando errado, mas eu sei que o Senhor está no trono e o tempo do Senhor está nos céus. O que Davi está dizendo é: aqui embaixo pode tudo ter saído do meu controle, mas lá em cima ainda há um Deus no controle de todas as coisas, e só consegue confiar em Deus na dor, só consegue confiar em Deus no luto, só consegue confiar em Deus no desemprego, só consegue confiar em Deus na crise quem vive no espírito e não quem vive na alma, porque quem vive na alma se desespera, quem vive na alma fica atormentado, quem vive na alma passa noites em claro, mas quem vive no espírito, com alegria ou sem alegria, com dinheiro ou sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, levantou cedo debaixo de chuva, entrou na taquara essa manhã e disse: o meu Deus está no controle de todas as coisas, e não é essa crise que vai me abater. Se tu viver na carne, tu vai precisar toda hora de uma motivação para adorar. Se tu andar na alma, tu vai precisar toda hora de uma motivação para adorar. Mas quem entrou aqui no Espírito, mesmo quebrado, está dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Quem entrou aqui no Espírito, mesmo na dor, está dizendo: Deus, eu me regozijo em Ti. O homem natural, diz a Bíblia, irmã Denise, não consegue compreender o homem espiritual, porque não consegue discerni-lo. Por quê? Porque quem vive em espírito, mesmo na crise, está com um sorriso estampado no rosto. Deus não anula a nossa humanidade, mas Ele te chama para uma esfera maior. É por isso que Paulo, em Filipenses 4,4, ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Essa carta na teoria é linda. Paulo está convidando a igreja para se alegrar. Paulo está convidando a igreja para se regozijar no Senhor. Só que se você olhar o histórico de Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele está no seu último aprisionamento em Roma, e ele não sabe se a sentença será de morte, se a sentença será de vida. Tenta imaginar isso aqui, me empresta a sua mente. Imagine o apóstolo dos gentios preso numa cela fria e úmida, privado de uma alimentação saudável, privado de uma noite de sono em paz, com ratos passando pelo lugar, com a saúde depredada, com a sua alimentação escassa, talvez os seus ossos já protuberantes na sua pele, e todos nesse momento talvez murmurariam, olhariam para o céu e questionariam: Deus, por que eu, que vivi a minha vida inteira para Ti, estou passando por isso agora? Mas Paulo não, mesmo num ambiente hostil como esse, ele olha para a igreja e diz: alegrai-vos no Senhor. Paulo não está viajando, Paulo não está na beira da praia, Paulo não
não está numa suíte, não está num hotel caro. Paulo está dentro de uma prisão. O que ele está dizendo é: esse cenário aqui é ruim, mas eu não estou me alegre em Deus por causa do que vejo, mas por causa do que eu sei quem Ele é. E não é essa crise, essa prova que vai me fazer me curvar. Eu quero te convidar essa manhã a você colocar a tua expectativa em Deus, mesmo na dor, mesmo na crise, mesmo na solidão. Eu quero te convidar essa manhã a você não se render a esses problemas, mas você mandar uma mensagem para o inferno dizendo: se você está esperando que essa dor me jogue num quarto depressivo, se você está esperando que essa notícia me faça sair desse lugar, se o diabo está esperando que essa dor vai fazer você murmurar, ele não sabe que você não vive na carne, ele não sabe que você não vive na alma, você vive em espírito. E mesmo em dor, nós estamos aqui para dizer: o Senhor está no trono, o Senhor está no trono, o Senhor está no trono. Aleluia, Canduroma, Súria. Se Davi andasse na alma, quando a crise apertasse, ele iria murmurar. Se Jó vivesse na alma, quando ele visse os seus 10 filhos morrendo, os seus empreendimentos sendo sabotados e a sua vida mudando, ele murmuraria. Mas ele olha para os céus e ele diz: nu saí do ventre, nu eu voltarei. Eu não ando na carne, eu não ando na alma. Deus me chamou para viver em espírito. Deus deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Se Abacuque andasse na alma, quando ele olhasse para os celeiros vazios, quando ele olhasse que não tivesse o fruto da oliveira, quando ele olhasse para os currais e não visse os animais, ele murmuraria. Mas como Abacuque andava em espírito, ele diz: ainda que a figueira não floresça e o fruto da oliveira minta, e nos campos não faltem mantimentos, todavia eu me alegrarei no Senhor. A mensagem que eu tenho para alguém aqui essa manhã é: mesmo desempregado, continue acreditando. Mesmo com conflitos, continue acreditando. Mesmo com dor, continue acreditando. Não se sujeite à tua atual realidade, mas frustre a expectativa do inferno essa manhã. Seja um crente espiritual e declame e proclame essa manhã: o Senhor está nos céus e o trono do Senhor é inalterável. Me ajude a pregar em nome de Jesus. Olhe para pelo menos 2 pessoas e diga: Deus não perdeu o controle da tua vida, Deus não perdeu o controle da tua casa, Deus não perdeu o controle da tua família. Deus está no controle de todas as coisas. Eu sinto uma presença aqui essa manhã. Fecha os teus olhos aí em nome de Jesus. Enquanto meu amigo ministra ali naquele violão, eu profetizo essa manhã que toda angústia, que toda ansiedade, que todo excesso de preocupação, que toda notícia das trevas vai ser dissipada. Eu profetizo essa manhã que Deus te dará equilíbrio, que a paz que excede todo o entendimento trará tranquilidade ao teu coração, dará tranquilidade à tua alma. Tu não ficarás noites e noites acordadas, mas Deus está dizendo: descansa, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Eu estou no controle desse filho, eu estou no controle dessa filha, eu estou no controle dessa casa. O Senhor está no trono, o Senhor está no trono, o Senhor está no trono. Descansa, mulher,
isso, uma semana de respostas. Deus honrará a tua busca nesse lugar, a tua oração nesse lugar. Eu já vejo os céus se movimentando ao teu favor. Quem acredita nisso aqui, exalte a Ele. Tira pelo menos 30 segundos e exalte ao Deus que não perdeu o controle na sua casa. É que a bacalama raçuia, bacalmarada. Há um renovo de Deus passeando essa manhã entre nós. Não chore, filho. Não chore, filha. Tua vida está na palma da minha mão. Vem viver em espírito. Oh, Senhor. Meu Deus, há uma presença de Deus aqui. Quantos corações preocupados essa manhã, irmã Denise? Quantas pessoas tentando cogitar o que vai ser agora? Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu saio disso? A quem eu vou procurar? Eu te trouxe essa manhã para te dizer, eu estou no controle, viu? Eu estou no controle. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. Descansa o teu coração. Eu sinto uma brisa suave dos céus aqui. Quem sabe o que tu estás vivendo não é um processo de Deus para o teu crescimento. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. E a última parte diz assim, ó, e os seus olhos, em algumas versões, e as suas pálpebras provam, sondam os filhos dos homens. Essa expressão sonda, no original hebraico é testar. Tu sabe o que é ser testado? Ser testado é ser levado ao limite. Ser testado é ser levado ao limite para ver se tem estrutura para servir naquilo pelo qual foi separado. Eu estou sentindo Deus aqui. Para esse microfone está sendo usado aqui essa manhã, ele precisou ser testado. Ele não vai viver sob pressão, mas o fabricante precisa levar ele no extremo, para que quando ele comece a ser usado, ele não dê defeito dentro do propósito. Então ele olha, o fabricante olha para o produto e diz: eu te fiz para um propósito, mas para você começar a ser usado para esse propósito, vai ter que ser aprovado na minha oficina. E agora eu vou te levar para um nível que você não vai viver a tua vida toda assim, mas eu vou ter que te levar, porque eu não posso correr o risco de dar defeito depois que eu começar a usar. E aí ele começa a levar no limite. Ele começa a levar no limite sob pressão, para ver, não pode quebrar,
não pode dar errado, porque se suportar o processo, o que você viverá é colheita. E aí Davi está sendo perseguido pelo homem mais importante de Israel. E sabe o que ele está dizendo? Deus está me levando no meu limite. Deus está me testando. Quem sabe tudo isso que tu estás vivendo durante esses últimos dias não seja o Senhor te testando, te levando ao seu limite. Quem sabe o que você está vivendo esses últimos dias não seja o Senhor te provando para te usar. Todo produto ele recebe um selo de garantia, e aquele selo fala do fabricante: pode levar, pode usar, porque passou pelas minhas mãos e está aprovado. Vai doer. Eu não vim essa manhã para ser menino, eu vim para ser profeta. Serão dias trabalhosos, serão dias de dor, mas se Ele está te levando no limite, Ele sabe que tu tens estrutura para passar. Então, em nome de Jesus, meu irmão, segura firme, aguenta mais um pouco. A irmã Denise falou aqui, eu quero profetizar também. Não tem prova que dure a vida toda, vai passar. Recebe isso em nome de Jesus. Vai passar. É só um tempo, é só uma fase, é só o dono da casa, é só o oleiro te provando, mas vai passar. Oh, Espírito Santo de Deus, vai passar. Ei, amarra surebacalaia camporomanara súria. Se coloque de pé em nome de Jesus. E Yuri, como é que eu venço esse processo? Como é que eu venço isso? Meu amigo que está no som aí, como é que isso é? Caio, me ajuda aqui rapidinho, Caio. Vamos fazer uma ilustração junto? Vem cá. Me ajuda aqui. Vamos pregar junto essa manhã. Olhe para cá. Davi dá um segredo de como ele vence processos desafiadores. O verso primeiro começa com uma resposta de possíveis conselhos que Davi recebeu sobre o processo dele. Porque quem vê de fora a gente passando pelo processo, até na melhor das intenções, vai querer dar uma solução para a gente, mas ninguém entende o que você já entendeu de Deus. E quanto mais você tenta explicar, mais complicado fica. Então alguém disse: você está vivendo um período de instabilidade, e se o ambiente não é favorável, faz o seguinte: foge, vai para outro lugar, tira umas férias. Só que Davi começa o verso primeiro como se respondesse a possíveis conselhos que deram para ele. Ele disse: não, no Senhor eu me refugio. É como se Davi estivesse dizendo assim: Deus está nos céus e Ele está me testando. Então, se Ele é o responsável pelo processo, quanto mais Ele apertar, em vez de eu fugir dele, mais eu vou me aproximar dele. Quanto mais Ele apertar, mais eu vou me aproximar dele. Quanto mais difícil for, mais eu me achego a Ele. Quanto mais estiver doendo, mais eu chego perto dele.
porque eu não vou fugir de ti nessa prova, mas eu vou me esconder em ti. Sabe o que Davi está dizendo? O adversário que eu estou enfrentando é mais forte do que eu. E quando o adversário é mais forte que a gente, correr é prejuízo. A gente tem que se agarrar. Durante muito tempo eu pratiquei artes marciais. Sou graduado em taekwondo. E eu sempre tive esse porte aqui, pequenininho. E sempre enfrentei adversários maiores do que eu. E quando eu entrava no ringue para lutar, o meu coach, meu treinador, ele dizia: você precisa lutar no seu raio de ação, porque assim você vai estar numa posição segura para você, e o teu adversário não vai te alcançar. Quanto maior o meu oponente, mais perto eu preciso lutar. Porque como ele é maior do que eu, se ele esticar o braço, de longe ele me alcança, mas eu não alcanço ele. E aí, quanto mais distante eu estou, maior será a vantagem dele. Então, quando o adversário é mais poderoso que a gente, você luta perto, porque aqui você está dentro do teu raio de ação. E ele, por ser maior, vai ficar mais complicado, porque vai ser mais lento. Então o que Davi está dizendo é: se é Deus que está me provando, e se essa guerra vem dele, se eu tentar fugir fazendo biquinho, não vou mais no culto da vitória, não vou mais no culto da palavra, vou sair da igreja. Tu está se enrolando mais. Se Deus está fazendo isso, não quero mais, tu está se enrolando mais. Que Deus está dizendo é: se vem nele, Davi está dizendo, eu tenho um conselho, se aproxima. Se aproxima a ponto dele não conseguir mais te tocar, e você estiver agarrado nele. Davi está dizendo, eu vou me refugiar, é onde está a fim da guerra. Ele será o meu esconderijo, ele será a minha fortaleza. Então deixa eu te dar um conselho. Obrigado, Caio. Essa manhã, quanto mais ele se levantar para te testar, parte para dentro de Deus, corre para os braços dele. Oh, aleluia. Eu quero te convidar a você viver no Espírito. Eu quero te convidar a você tirar um minuto aqui, para você prestar um culto a Deus essa manhã. Que culto é esse, Yuri? Eu estou aqui cheio de conflito, eu estou aqui atribulado, eu estou aqui cheio de preocupação, mas eu não vou murmurar não. Eu vou entrar no culto essa manhã sem dinheiro, mas eu vou viver no Espírito. Cheio de dor, mas eu vou no Espírito. Cheio de conflito, mas eu vou no Espírito. Eu quero te convidar essa manhã a você partir para dentro de Deus e tirar um minuto de glória, e dar um minuto de louvor e adoração a Ele. Mesmo quebrado, glorifica. Mesmo machucado, glorifica. Mesmo devendo, glorifica. Mostra para Deus essa manhã que você não está aqui pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele é. Abre a tua boca e começa a atrair o noivo para esse lugar. Oh, aleluia. Eu já vejo Deus se movimentando aqui nesse lugar. Se você é batizado no Espírito, adore a Deus em outras línguas. Vai, meu irmão, fortaleça-se no Senhor. Vai, minha irmã, fortaleça-se no Senhor. Abre a tua boca, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Há um renovo de Deus descendo nessa casa. A nova câmara da Sul. Que bacana do Rai.
mais forte. Tu sairás daqui confiando mais em Deus. Tu sairás daqui mais fortalecido. Todo desânimo sai, todo medo sai, toda insegurança sai. É só uma fase. Deus está te testando. Se prepara, vai passar. Já há uma mesa preparada nesse deserto. Deus vai trazer resposta para você. Aplauda o Senhor nesse lugar. Glória, glória a Deus no Pai. Vamos na presença gloriosa do Senhor. Aleluia, vai passar. Vai passar. Lavandaraia, suricanta, lavachuricanta, lavachurianda, lavassai. Diga para o seu irmão, vai passar essa luta, irmão. Vai passar com Jesus. A vitória vem com Jesus. Passamos e prossigamos e avançamos com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria também orar pela irmã Eusimar, ela fez aniversário dia 28, depois eu vou estar passando para a Kátia.